Caros ouvintes, um novo dia e uma nova história para discutir. Hoje vou lhes contar uma história que me interessa. Ouça e escreva o que você pensa sobre essa situação. Estou interessado em suas opiniões. Estou sentado aqui, no que costumava ser nossa cafeteria favorita, aquela com as luzes fracas e o expresso um pouco amargo demais. É engraçado como um lugar pode mudar sem mover uma única cadeira, apenas porque a pessoa sentada em frente a você não é quem você achava que era. Estou tremendo, e não é por causa da cafeína. É raiva, pura e crua, revolvendo dentro de mim como uma tempestade. Veja bem, eu sempre pensei que Alex e eu éramos sólidos, inquebráveis. Mas aqui estou eu, tomando um café que esfriou há 30 minutos, tentando juntar as peças de onde tudo deu errado. Eu só vou dizer, eu ensaiei na minha cabeça a caminho daqui, eu sei sobre você e eles. Mas agora, as palavras são como chumbo na minha boca, pesadas e impossíveis de serem cuspidas. O negócio é que a traição não apenas parte seu coração. Ela mexe com sua cabeça. Você começa a questionar cada risada, cada noite tardia, cada "o eu te amo" ou sussurrado no escuro. Foi tudo uma mentira. A dúvida é um vírus, e está me consumindo. Eu não consigo mais fazer isso, Alex. Eu finalmente consigo dizer, as palavras cortando o ar entre nós, afiadas e definitivas. Eu espero raiva, lágrimas, negações até. Mas o que eu recebo é o silêncio, um silêncio tão alto que é ensurdecedor. Você pode pensar que eu queria vingança naquele momento, para fazer Alex sentir a dor que eu estava sentindo. E você estaria certo. Mas não era apenas sobre machucá-los. Era sobre recuperar alguma semelhança de controle, sobre não deixar essa traição ser o fim de mim. Você não precisa dizer nada, Alex diz após um momento que parece uma eternidade. Eu sei que você sabe. E assim, a tempestade dentro de mim se transforma em um furacão. Não é apenas o caso. É a realização de que a pessoa em quem mais confiava no mundo poderia me olhar nos olhos e mentir. Essa realização dói mais do que a traição em si. E naquele momento, eu tomo uma decisão. Isso não vai ser um capítulo da minha vida em que eu me faço de vítima. Não, eu vou escrever meu próprio final para esta história. Então, querido leitor, enquanto estou aqui nesta cafeteria que já não parece mais nossa, eu quero que você saiba que esta não é uma história de perdão e seguir em frente. É uma confissão dos pensamentos sombrios que a traição pode gerar no coração do injustiçado. É uma admissão de que, embora a vingança talvez não me torne uma pessoa melhor, é o caminho que escolhi percorrer. E enquanto traço meu próximo movimento, a tempestade dentro de mim continua, mas com um propósito. Deixe-me pintar um quadro para você do silêncio antes da tempestade, o tipo de silêncio que grita mais alto do que qualquer palavra poderia. Eu tinha esse pressentimento. Sabe? Aquela sensação angustiante de que algo estava errado com Alex. Mas nada, absolutamente nada, prepara você para o momento em que seu mundo desaba. Não foi uma confrontação, não um confronto dramático que você poderia mente consigo dizer, não, foi o silêncio inquietante de nossa casa, um lugar antes cheio de risos e calor, agora um mausoléu para o nosso amor moribundo. Vou trabalhar até tarde hoje. Não espere por mim. Alex enviou uma mensagem. Palavras simples, inocentes para qualquer outra pessoa, mas para mim? Uma declaração de guerra. É engraçado, de uma maneira cruel, como algumas palavras podem despedaçar a ilusão de uma vida feliz. Lembro-me de estar sentado na nossa sala de estar fracamente iluminada, as sombras brincando com meus olhos, ou talvez fosse minha mente, já correndo com as possibilidades. Naquela noite, não consegui afastar a imagem de Alex, não comigo, mas com outra pessoa. O pensamento me consumia, um pavio queimando lentamente até uma explosão de ira e retribuição. Você vê, eu havia começado a juntar as peças, coletando evidências como um detetive em um filme noir. Recibos, despesas inexplicáveis, mudanças repentinas na rotina. Todos os sinais apontando para uma verdade inegável, Alex estava tendo um caso. E então, o silêncio em nossa casa naquela noite falou volumes. Era como se as paredes, os móveis, cada centímetro de espaço entre nós gritasse a verdade que eu estava com medo de admitir. Mas admiti, para mim mesmo, no silêncio ensurdecedor. É isso. Eu sussurrei para o vazio.
O fim de nós. Mas não pense que eu era apenas uma vítima nesta história torcida. Não. Aquela revelação, ela acendeu algo dentro de mim. Uma determinação, fria e afiada como uma lâmina. Eu não ia ser o amante abandonado, me afogando em autopiedade. Não. Eu seria o arquiteto de uma vingança meticulosamente elaborada. Alex pode ter pensado que estava sendo esperto, esgueirando-se por aí, mas eles não tinham ideia de com quem estavam realmente lidando. Eu planejei, calculei cada movimento com uma precisão que deixaria qualquer estrategista orgulhoso. O silêncio de nossa casa naquela noite não era apenas o pano de fundo para minha dor, mas o crisol em que meu plano de retribuição foi forjado. Cada momento de silêncio, cada segundo de solidão foi gasto imaginando a queda da pessoa que eu uma vez amei. Está tudo bem. A voz de Alex, quebrando o silêncio em uma noite, preocupação fingida mascarando a culpa. Está tudo bem, eu respondi, a mentira com gosto de veneno na minha língua. Mas era necessário, parte do jogo. E eu me tornei um jogador mestre. Naquela noite, o silêncio não era apenas a falta de som. Era um campo de batalha, e eu estava preparando o terreno para uma guerra que Alex nunca viu chegar. Você já sentiu como se estivesse assistindo sua própria vida desmoronar, pedaço por pedaço, e não há nada que você possa fazer para impedir? Foi assim que me senti, preso nesse ciclo implacável de dor e traição, cortesia de Alex. Mas aqui está a questão de eu não ia simplesmente me render e me fazer de morto. Não, meu coração pode ter estado lamentando, mas minha mente estava mais afiada do que nunca, tramando, planejando cada passo da minha vingança. Não consigo mais fazer isso, Alex, finalmente disse em uma noite, o peso das minhas palavras pesando no ar entre nós. Não foi uma declaração de rendição, mas o primeiro tiro da minha contra-ataque. O que você quer dizer? Alex respondeu, fingindo ignorância. Mas as rachaduras em sua fachada estavam aparecendo, largas e claras. Esta e farsa que estamos vivendo. Acabou, afirmei, cada palavra meticulosamente escolhida, projetada para cortar através das mentiras. Você vê, nesse ponto, eu tinha reunido evidências suficientes para enterrar Alex. Mas isso não era suficiente para mim. Não, eu queria que eles sentissem uma fração da dor que haviam me infligido, para entender a profundidade da traição deles. Então, comecei a isolar Alex, sutilmente no começo. Uma sugestão sussurrada aqui, uma pequena mentira ali, semeando discórdia e desconfiança em suas amizades, seu trabalho, cada aspecto de sua vida. Era um veneno lento, e eu estava paciente, oh tão paciente. Você está ficando paranoico, Alex afirmaria, enquanto percebiam seu mundo se encolhendo. Você está imaginando coisas. Mas eu não estava. Cada movimento era calculado, cada ação deliberada. Eu estava desmontando a vida deles, pedaço por pedaço, assim como eles tinham feito comigo. O conflito não era apenas entre nós, era dentro de Alex, enquanto eles lutavam para entender os fios desenrolando de sua existência. E eu assistia, um observador silencioso do caos que eu havia orquestrado. Você não precisa fazer isso, Alex implorou uma noite, a desesperança se infiltrando em sua voz enquanto começavam a ver a extensão da minha retaliação. Fazer o quê, Alex? Expor você por quem você realmente é. Ou devo dizer, quem você realmente foi para mim? Minha resposta foi fria, desprovida do amor que uma vez nos uniu. Isso não era apenas sobre vingança, era sobre recuperar minha dignidade, meu autorrespeito. Alex precisava entender as consequências de suas ações, sentir o isolamento, a traição, a dor. Enquanto eu deitava acordado à noite, planejando meu próximo movimento, percebi que não era mais a pessoa que casei olhando para mim no espelho. Eu tinha me transformado, me tornado algo completamente diferente, um homem consumido pela vingança, sim, mas também desperto para as duras realidades do amor e da traição. O silêncio que se seguia às nossas conversas não estava mais cheio de tristeza, mas com a antecipação do próximo movimento neste jogo distorcido que estávamos jogando. E ao amanhecer, sinalizando o início de outro dia nesta guerra de corações, eu sabia uma coisa com certeza e não haveria volta atrás. Você acha que conhece as profundezas do seu próprio coração, os limites até os quais pode ser empurrado antes de quebrar ou reagir.
Mas, confie em mim, você nunca realmente sabe até estar encarando o cano da traição, com a pessoa para quem você deu tudo segurando a arma. Foi onde me encontrei, em um caminho que nunca imaginei que percorreria. O caminho não era apenas sobre acertar as contas, era sobre recuperar uma parte de mim que Alex tentou roubar. Tenho pensado, comecei, as palavras com gosto de cinzas na minha boca. Era hora de preparar o terreno, fazer Alex saber que o jogo havia mudado. Talvez tenhamos estado fazendo tudo errado. Os olhos de Alex estreitaram, um lampejo de incerteza passando por eles. O que você quer dizer? Nós, eu disse, enfatizando a palavra como se fosse uma frase em si. Essa dança que temos feito, evitando a verdade. É hora de enfrentá-la de frente. Você vê, nesse ponto, eu havia elaborado meu plano, um meticuloso esboço de retaliação. Não bastava apenas expor a infidelidade de Alex e eu precisava que eles experimentassem o mesmo isolamento, a mesma perda devastadora que eu havia sentido. Mas tinha que ser mais do que apenas um golpe emocional, precisava ser um golpe que ressoasse em todos os aspectos de suas vidas. Como você quer enfrentar isso? Alex perguntou, com a voz instável, traindo um indício do pânico que começava a se enraizar. Com honestidade. Completamente e absolutamente honestidade, respondi, minha voz firme, um contraste gritante com a agitação que fervia dentro de mim. É hora de ambos colocarmos nossas cartas na mesa, você não acha? O plano envolvia não apenas expor a traição de Alex, mas fazê-lo de uma maneira que os deixasse completamente sozinhos, um par em seu próprio círculo social meticulosamente construído. Eu já havia começado o trabalho preliminar, plantando sementes de dúvida entre nossos amigos, alterando sutilmente a narrativa do declínio de nosso casamento para pintar Alex não como a vítima, mas como o vilão. Você está me assustando, Alex admitiu, uma vulnerabilidade em sua confissão que quase me fez sentir pena. Quase. Bom, foi tudo o que eu disse. Porque o medo era uma ferramenta, e eu estava aprendendo a usá-la com precisão. À medida que os dias passavam, observei o mundo de Alex começar a desmoronar. Os amigos começaram a se distanciar, sussurros começaram a circular, e a fachada confiante de Alex começou a se desfazer. Mas a verdadeira obra-prima do meu plano ainda estava por vir. Não entendo por que todos estão se voltando contra mim, confessou Alex uma noite, com um tremor em sua voz. É como se você tivesse declarado guerra contra mim. Não contra você, Alex. Corrigi, um frio em minha voz que até mesmo me fez tremer. Contra a mentira que estávamos vivendo. Você escolheu seu lado no momento em que decidiu sair do nosso casamento. Agora, está apenas sentindo as consequências. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, um lembrete gritante do abismo que havia crescido entre nós. Mas nesse silêncio, também havia um sentido de clareza. Eu não era mais o homem que havia sido surpreendido pela traição e eu era o arquiteto da retaliação, moldando o desfecho da minha própria narrativa. E enquanto delineava os próximos passos do meu plano, observando Alex lutar para navegar no campo minado que eu havia preparado para eles, não pude deixar de sentir um senso de sombria satisfação. Este era o caminho para a retaliação, e embora fosse escuro e distorcido, era meu para percorrer. O horizonte sempre me pareceu uma promessa, uma linha onde o céu e a terra se encontram, mas nunca verdadeiramente se tocam. Eu me vi perseguindo esse horizonte, desesperado por um novo começo, um recomeço longe dos destroços que Alex deixou em seu rastro. Nunca seria fácil reinventar uma vida a partir das cinzas da antiga, mas então, nada que vale a pena ter nunca é, estou partindo, Alex, finalmente disse, a decisão pesando forte, mais clara em meu coração. Dando um passo em direção a algo novo. Para mim. Para o nosso filho. O rosto de Alex, uma máscara de confusão e dor, não me comoveu como costumava fazer. Você não pode simplesmente começar de novo, protestaram, a voz impregnada de incredulidade. Não sem consequências. Me observe, respondi, minha voz uma promessa baixa, não de retaliação, mas de resolução. Houve um tempo em que o pensamento de partir, de romper laços tão completamente, teria me aterrorizado. Agora, era minha única salvação. Você pode se perguntar, como você reconstrói quando sua confiança foi despedaçada,
Quando a pessoa que você mais amava se torna o rosto da sua mais profunda traição. A verdade é que você faz isso um dia de cada vez, um passo após o outro. Deixar Alex não era apenas sobre escapar da dor, ou era sobre recuperar minha própria narrativa, assumir o controle da minha história. O caminho não estava isento de espinhos, é claro. Havia dias em que o peso de tudo isso ameaçava me arrastar para baixo, momentos em que a solidão era uma coisa tangível, pesada em meu peito. Mas então eu olhava para nosso filho, tão resiliente, tão cheio de vida, e encontrava a força para seguir em frente. Vamos conseguir, sussurrava para o silêncio do nosso novo lar, um pequeno apartamento em uma cidade onde ninguém conhecia nossos nomes ou nossa história. Vamos ficar bem. E aos poucos, ficamos. Com cada novo amanhecer, eu encontrava pedaços de mim que pensei estarem perdidos para sempre. Comecei um novo emprego, fiz novos amigos e comecei a tecer uma vida que era inteiramente minha. O amargor e a raiva que uma vez me consumiram começaram a desaparecer, substituídos por algo que se assemelhava à paz. Não era perdão, não exatamente. O que Alex fez foi imperdoável. Mas era aceitação, uma compreensão de que manter o ódio só estava me segurando. Eu precisava deixar ir, não por Alex, mas por mim e nosso filho. Você alguma vez pensa em nós? Alex perguntou um dia, uma voz hesitante do outro lado de uma ligação telefônica muito necessária. Era a primeira vez que falávamos em meses, uma conversa cheia de pausas constrangedoras e palavras não ditas. Todos os dias, admiti, porque era a verdade. Mas não do jeito que você talvez esperasse. A verdade era que eu pensava em nós como uma lição aprendida, um capítulo doloroso em minha vida que finalmente chegará ao fim. Alex era parte do meu passado, mas não tinha lugar em meu futuro. Ao desligar o telefone, senti um senso de encerramento. Não era o final que eu uma vez havia imaginado para nós, mas era um final mesmo assim. E em seu rastro, um novo começo estava lentamente tomando forma, um novo horizonte que prometia não apenas sobrevivência, mas a chance de prosperar. O caminho para este novo horizonte não foi fácil, mas então, as jornadas mais gratificantes raramente são. Era um caminho pavimentado com perdas, mas também com esperança, um lembrete de que mesmo em nossos momentos mais sombrios, sempre há um caminho adiante. Sabe, quando você começa um caminho de vingança, dizem que é melhor cavar duas sepulturas, uma para o seu inimigo e outra para você mesmo. Costumava pensar que era apenas um clichê sombrio, mas aqui estou eu agora, olhando para trás no caminho que percorri, e não tenho tanta certeza mais. É engraçado, de uma maneira que não é realmente engraçada, como as coisas se desenrolam. Acho que ambos perdemos muito, não foi, Alex? Me peguei dizendo em voz alta uma noite, para um quarto vazio que não ecoava mais com a vida que um dia compartilhamos. Não era uma pergunta esperando uma resposta, era uma realização que chegava em casa. Isso não quer dizer que eu me arrependa do caminho que escolhi. Cada passo, cada ação foi uma resposta a uma ferida profunda, uma traição que cortou até o cerne do que eu era. Mas ao buscar a retaliação, ao arquitetar uma queda para Alex, eu não tinha percebido o preço que pagaria, não completamente, não até agora. Você foi tudo para mim, sabe? E então você não foi mais. Era uma verdade que eu tinha que encarar, uma confissão para mim mesmo mais do que para qualquer outra pessoa. Alex não foi o único que mudou, o homem no espelho era um estranho para mim agora, endurecido pela vingança, olhos embaçados pela dor da perda e pelo cansaço de uma batalha travada por tempo demais. No silêncio da reflexão, eu compreendi que a vitória que eu buscava, a queda que eu orquestrei, não trouxe a satisfação que eu pensava que traria. Em vez disso, havia esse sentimento oco, uma realização de que a vingança não curava a ferida, ela apenas a cobria com uma cicatriz, um lembrete do custo. Espero que você encontre alguma paz, Alex. Sussurrei essas palavras não por amor, mas de um lugar de resignação, um desejo de finalmente deixar de lado as armas que tínhamos empunhado um contra o outro e seguir em frente. Foi uma despedida, não apenas para Alex, mas para o capítulo da minha vida consumido pela busca pela retaliação. E então, houve um momento, um ponto de virada onde decidi que era hora de reconstruir, não para buscar mais vingança, mas para buscar algo que se assemelhasse à paz. Talvez fosse o perdão, talvez não para Alex, mas para mim,
por permitir que a traição redefinisse quem eu era. O caminho à frente não estava claro, e as cicatrizes do passado sempre fariam parte de mim, mas reconheci a necessidade de afastar-me das sombras da vingança e entrar na luz de algo novo, algo esperançoso. Aqui está para novos começos, eu disse para ninguém em particular, um brinde a um futuro livre das correntes do passado. Foi um compromisso comigo mesmo, encontrar uma maneira de curar, redescobrir as partes de mim perdidas na turbulência e talvez, apenas talvez, abrir meu coração para a possibilidade do amor novamente, de uma maneira cautelosa, mas esperançosa. As reflexões e revelações desta jornada não foram apenas sobre o fim de um relacionamento ou as consequências das ações tomadas no calor da traição. Foram sobre entender o complexo tapete das emoções humanas, sobre reconhecer o poder de nossas escolhas e sobre encontrar uma maneira de seguir em frente quando parecia que o mundo havia parado. Então, aqui estou eu, conversando com você, querido leitor, de um lugar de introspecção e clareza recém-descoberta, de pé no limiar de um novo horizonte. O caminho até aqui foi pavimentado com dor e perda, mas é hora de seguir por um novo caminho, um repleto da promessa de cura e da esperança de novos começos.